Oi, gente, tudo bem? Mais uma live aqui no Educando Junto, mais uma live com uma pessoa que não tá aqui. A gente tá usando o recurso da tecnologia pra gente poder falar com ela, nossa querida Marcela. Eu sou Jéssica, aqui do Educando Junto, um projeto de educadores para educadores. Flavinha já chegou por aqui. Eu vou apresentar a Marcela, que muita gente conhece, outras pessoas não conhecem. Quem não conhece vai conhecer agora. Marcela Silva é graduada em licenciatura plena em matemática, especialista em educação matemática, estudante de pedagogia, reside nos Estados Unidos, em New England, há 3 anos e 5 meses. É casada e mãe de 2 pré-adolescentes. Marcela também tem um Instagram maravilhoso, que ela dá muitas dicas em relação à educação, a estudos de pedagogia, BNCC, ela dá muitos exemplos. Eu sou assim apaixonada, encantada pelo trabalho de Marcela. Ela é uma professora assim sem igual. Vou chamar a Marcela logo pra gente conversar. Tia Lu chegou também. Vou chamar a Marcela. É a primeira live de Marcela, então ela tá um pouquinho nervosa, mas como aqui é um bate-papo de amigos, não tem problema. A gente vai chegar aí pra Marcela um convite, vamos ver. Marcela. Oi! Oi, Marcela, que lindo te ver. Oi, Jéssica, feliz em te ver também. Marcela, se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Aqui tem muitas pessoas conhecidas, nossos queridos amigos do Madre de Deus, nosso Tô querido vendo. colégio, nossa família Madre de Deus. Muita gente que estava doido para te ver. Hum, Se apresenta para quem não te conhece. tá. Eu sou Marcela, professora, formada em matemática. Já leciono há mais ou menos mais de 15 anos. Não sei dizer, mas eu acho que mais de 20, na verdade. Porque eu me formei em 2000. Não, 2000 não. Em 2005, né? 2005 para 2016, poucos anos. Sou mãe de 2 filhos lindos, pré-adolescentes, João e Maria. Trabalhei essa linda família, Deus, a gente conhece aí, né, para matar um pouquinho a saudade. Trocarmos aí muitas experiências, né, a respeito da rotina, né, que tem ocasionado nas nossas vidas com essa pandemia, né, que chegou aí sem nem pedir licença, né? Entrou e ocasionou muitas coisas em nossas vidas. E no momento estou cursando pedagogia, né? Certo. E você é uma estudante ferrenha, né? Que você sempre está postando coisa nova, Verdade. conteúdos riquíssimos que eu vejo sempre no seu Instagram, para você colocar aqui para todo mundo para conhecer. Eu tô Meu sentindo um pouquinho Instagram, travada a tua internet. a minha. Sim. Vocês estão conseguindo ver Marcela direitinho, gente? Tia Roberta chegou. Vamos ver. Vamos Aqui no momento falando. só tem Eu meu acho telefone que vai conectado. ficar legal. Tá bom. Pronto. Mas tá dando para te ouvir direitinho. Certo. Eu tenho 2 Instagrams, né? O meu Instagram pessoal e o meu Instagram pedagógico. O pessoal é marcela.batistas e o pedagógico é arte na pedagogia. Na verdade, os dois caminham juntos. O que eu posto em um, eu posto no outro também. Porque o meu, eu tenho há mais tempo, então eu tenho uma visualização maior, né? Mais pessoas seguindo do que o outro. Mas pode ser que no futuro eu acabe optando por um só. Mas no momento, sigo com os dois. Certo. E você arrasa nos dois. Vamos lá. Obrigada. A gente fez umas perguntas para a gente bater esse papo, não foi? Para a Foi. gente poder se organizar, porque tem muita coisa que você queria falar. A gente colocou o bate-papo como uma mudança de rotina que a gente viu agora nessa questão dessa pandemia, a gente em casa, os pais em casa, a criança em casa, para a gente ter essas aulas, esses encontros que não são fáceis, né? A gente está vencendo desafio cada dia.
E como é que está sendo essa mudança de rotina durante o isolamento aí para você, como mãe, como educadora? Como é que está sendo essa relação com os meninos, com Maria em casa? Como é que você está fazendo isso? Como é que está sendo a sua rotina agora, nesse momento? Certo. No começo, a questão do horário interferiu muito a vida da gente. Nós ficamos meio que à vontade, né? Livres para fazer o que quiser. Então, a gente dormia a hora que queria e acordava a hora que bem entendesse. Mas, com pouco tempo, a gente passou a perceber que isso estava ocasionando coisas ruins para a gente. Porque acordávamos muito tardes, tínhamos um dia meio que turbulento, não tinha progresso, né, nas atividades, a gente podia usufruir o tempo para fazer muitas coisas juntos e que a gente não estava fazendo. Então, começou a partir de mim, né? Eu comecei a me organizar mais ainda, ter uma maior disciplina. Acordando bem mais junto com o horário do meu marido, às 5 horas. E os meninos, eu conversei também com eles, porque tinha dia que eles iam dormir meia-noite, 1 hora, 2. E isso é muito prejudicial para eles, com as atividades da escola. Então, estipulamos um horário para eles, né? Eles acordam às 8 da manhã e o horário máximo de dormir é às 10 horas da noite, é o máximo deles. Marcela? Oi, tá travando, Jéssica? Tá travando um pouquinho. Aqui em Eu tô casa só o achando que meu tá que tá travando conectado. e a Flávia diz... Pois é, aqui só tem o meu conectado. Você quer que eu chame você novamente? Pode ser, Pra quer gente fazer fazer o um teste? teste para ver se melhora a conexão? Sim, vamos fazer sim o teste. Pronto, eu vou desligar e vou chamar você novamente. Ok. Vamos lá. Melhorou um pouquinho, não foi? Melhorou? Melhorou, gente, um pouquinho? Vocês que têm que dizer que estão assistindo. Não sei. Para mim, melhorou. Então, vamos continuar. Vai, Marcela. Você começou a falar um pouquinho da sua rotina. Como foi que modificou? Como foi que mudou? Exato. Continua falando sobre isso. Eu acho assim que uma coisa muito importante que essa mudança de rotina, né, interferiu na vida da gente, ocasionando essa troca nossa do dia pela noite, e isso é muito prejudicial, né, para a nossa saúde. Então, a gente tem que rever, né, quem está com essa rotina meio turbulenta, a gente tem que rever essa situação um pouquinho e procurar desenvolver hábitos saudáveis, não é? Que está muito relacionado à hora de acordar e à hora de dormir. Porque a gente tem que respeitar, né? O nosso cérebro ele tem que respeitar esse ciclo de luz, né? Tentar obedecer o horário que o sol nos dá, que é acordar quando ele amanhece e dormir quando ele se põe. Mas é um pouco difícil, principalmente para a gente agora, porque agora, no momento, a gente está no horário de verão. Então, o nosso fuso horário com o Brasil é 1 hora, né? Para Pernambuco. Então, agora aqui, 6h39, e o sol está parecendo que está 4h30 da tarde. Então, a gente já sente esse reflexo de dormir mais tarde por conta do sol. Para você ver como ele é importante em relação ao nosso bem-estar, em relação ao funcionamento do nosso corpo, em relação ao funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Então, essa questão da gente obedecer, né? Tentar obedecer o ciclo de luz é muito importante. O cérebro, ele precisa entender essa hora do descanso.
para ele poder trabalhar essas funções vitais, né? Que é regenerar o corpo, trabalhar com a imunidade, reservar as nossas energias e assim a gente ficar até mais saudáveis em relação a essa vulnerabilidade que a gente se encontra aí com o vírus, né? Com o coronavírus. Então, essa mudança partiu da gente antes de chegar esse horário do verão, mas já é uma coisa que a gente sente como positivo, porque a gente tenta seguir essa questão de obedecer, né? O horário da luz, o horário do sol, para a gente dormir, porque Eu qualidade ele é senti muito muita importante. dificuldade, Marcela, nesse começo, né? Eu senti muita dificuldade no começo do isolamento. Eu destruí completamente meu organismo. Ia dormir Uhum. 3, 4 da manhã. Não conseguia dormir no meu horário. Você já está acostumado, né? Porque era acordar Exato. cedinho, 10, 11 horas. Você já está morrendo de sono. E Uhum. completamente nessa pandemia começou, acho que nas primeiras semanas eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu acordava tarde, às vezes eu dormia 4 da manhã, acordava 6 horas da manhã, dormia pouco, dormia mal, ficava o dia mal. Achei massa essas suas dicas em relação a esse de dormir com a noite, acordar com o sol e aproveitar esse tempo de luz, que a gente não para pensar nessas coisas, né? É verdade. E isso para mim foi muito importante. Para você ter ideia dessa importância, eu no começo entrei meio que na rotina dos meus filhos, né? Fazer o que eu quisesse, acordar o que eu quisesse, dormir o que eu quisesse. E com a necessidade de que eu acordasse mais cedo, as coisas para ele, isso me fez muito bem. O meu despertador ele toca às 5 horas, mas mais ou menos 5h10, 5h15 eu me levanto e daí já começa a minha rotina. Você tem ideia, tem dias, porque eu estudo muitas horas seguidas. Eu estudo em média de 5 a 8 horas por dia. Então, quando o meu corpo pede para que eu durma mais um pouquinho, e eu vou para a cama e me levanto 8 horas nos filhos, eu já sinto esse peso da responsabilidade daquelas horas que me faltaram mais cedo. É incrível como isso deixa meu dia assim mais atrapalhado, mais bagunçado. Eu fluido jeito, como se eu tivesse acordado às 5, tá entendendo? Então, isso para mim, essa rotina, eu voltar, né? Eu perceber que isso estava me fazendo mal e eu voltar para minha rotina foi muito importante. E nesse isolamento a gente veio falando assim nos jornais, nas conversas, em palavras novas. A gente estava conversando sobre isso, não foi? Foi. Chama a palavra home office, homeschooling, Isso. tudo isso a gente começou a ouvir com mais Com mais frequência. frequência, né? Uhum. O home office, a gente tem uma visão errada, um pouco errada do que é o home office, na verdade. O home office, na tradução, é escritório em casa. É você ter o seu espaço do escritório da sua casa. Mas não significa necessariamente que você vai trazer esse trabalho para casa. Existem aquelas pessoas que trazem esse trabalho para casa, que é aqueles que a gente conhece freelancers, né? Eles trazem o trabalho para casa. Nós, professores, muitas vezes também trazemos nosso trabalho para casa. E na maioria das partes, né, na maioria dos casos, todo professor tem o seu cantinho para trabalhar. Mas a rotina ela é fundamental para essas pessoas que precisam de trabalho para casa. Ou para essas pessoas que optaram por esse trabalho em casa. Por quê? Porque muita gente para trabalhar em casa não é fácil. Tem muitos atrativos que tiram o foco da gente. É a televisão, são as crianças, é uma campainha que toca, é o telefone que chama. Então, são muitas coisas que podem levar a atrapalhar e esse trabalho não ter sucesso no final. Então, o home office, ele precisa de ter um foco, né? A pessoa precisa ser muito disciplinada, ter um planejamento, seguir esse planejamento direitinho, porque se não seguir também não tem sucesso no futuro, né? Na finalização desse trabalho. E uma coisa que eu acho assim muito importante do home office, que muitas pessoas não se adaptam a ele, é a questão da motivação. Tem seres humanos que eles precisam de uma motivação externa. Nós, como professores, né, a gente tem nosso coordenador, tem o supervisor, tem a diretora da escola. Então, estão todos esses olhares voltados para a gente.
E muitos de nós precisamos ouvir. Seu trabalho hoje foi bom. A mãe de fulaninho falou que ele adorou a aula hoje. Olha, aquele recurso que você usou teve tanto sucesso, use ele novamente. Então, assim, tem pessoas que eles precisam dessa motivação, né? E office, retorno, É verdade, Marcela. bem Eu trago diferente. muito, eu faço até um link, eu posso fazer até um link com você em relação ao home office, a questão mesmo da educação à distância. Eu não digo nem da aula remota que a gente está vivendo agora na educação básica, Aham. mas do EAD mesmo. Quem é aluno EAD? Eu sou aluna EAD, eu já fiz especialização, estou fazendo outra graduação EAD, e eu sinto assim, tem vários questionamentos e várias regrinhas para você ser Uhum. um bom estudante virtual. E uma delas é essa questão realmente da motivação, porque é uma questão de autoaprendizagem. Você não vai ter o professor o tempo todo, você tem um tutor que pode tirar uma dúvida, você tem ali o material que vai lhe ajudar, mas você está realmente ali por você, Uhum. tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, você não consegue cumprir o prazo que você tem para entregar a atividade, para fazer o exercício, enfim, várias coisas que a gente tem que fazer. E eu levo muito nessa questão do que você falou do home office. Para mim, eu vejo isso como eu tivesse aqui vendo um curso EAD. Se a gente não tiver essas Esse regrinhas básicas feedback, para né? você aprender sozinho, o feedbackzinho não, você fez certo. Tem gente que não se adapta à educação à distância, a EAD mesmo. E curso EAD no Brasil, minha irmã mesmo, o exemplo dela agora aqui, ela não consegue, não suporta. Tem muitos amigos que não conseguem estudar EAD. Uhum. Agora, nessa aula remota que a gente tá vendo, para ainda falar mais, tem a professora que tá lá com você, é a interação. É muito diferente uma interação numa aula ao vivo de que você pegar, abrir o material EAD, você ler sozinho, fazer atividade sozinha e depois, quem sabe, que você ter que falar com seus amigos também que fazem o curso. Porque, por exemplo, eu faço pedagogia, segunda licenciatura EAD, e se não fosse eu para criar um grupo para ter a interação com as outras pessoas da sala, a gente não ia ter esse contato. E a gente vê como é importante o contato de todo mundo, mesmo sendo à distância. Precisa ter a interação das pessoas. A gente Com precisa da certeza. motivação que você falou. Se não tiver essa motivação, a gente não consegue. Pelo menos É eu sou muito verdade. assim, de motivação. Tem que ter entusiasmo. Se não tiver entusiasmo para fazer aquilo, vai ficar muito complicado. Eu, assim, eu tenho uma vantagem, porque eu não preciso, não. Eu me sinto, assim, uma pessoa automotivada, sabe? Não que eu seja, assim, me sinta a melhor, a mais qualificada, mas eu não preciso que ninguém venha me dizer assim, ah, você fez bom, você fez ruim. Eu consigo me autoavaliar, sabe? Eu sei quando é que eu fui bem, eu sei quando é que eu preciso melhorar. E, assim, uma coisa que eu tenho em mim é que eu sempre preciso melhorar, né? Eu tenho essa autocobrança. Mas isso é muito importante mesmo, essa questão da motivação, né? Tem pessoas que, para dar o trabalho, ela tem que ser motivada, porque é a mesma coisa que trabalhar sob pressão. Tem gente que só consegue trabalhar sob pressão, né? Já eu não consigo, eu não me daria bem de É, maneira nenhuma trabalhar com pressão, sai tudo, né? Uma coisa, se a gente fizer um link com a motivação, tem gente que precisa e outros que não precisam. Mas existe outro vocabulário, né, que entrou também no nosso dia a dia agora, que é o homeschooling. O homeschooling, ele é um ensino doméstico. Aqui nos Estados Unidos, ele é muito comum, mas no Brasil não, porque no Brasil ele não é legalizado. E o homeschooling, ele é um ensino doméstico de crianças e jovens até a idade escolar, onde antes de começar, o pai, né, que opta por essa educação de homeschooling, ele tem um encontro com o principal da escola, né, com o coordenador, para esse pai responsável todo o material trabalhado durante aquele ano. Esse é o homeschooling, não é? Não é nada assim, meio que equiparado ao que o que o Brasil hoje está fazendo, não é? Dessas aulas remotas. Não é, mas em parte os pais meio que assumiram uma parcela maior nessa contribuição, né, na educação dos filhos. Marcela? Oi, cortou?
Tá ouvindo? Pronto. É como você falou, aqui no Brasil tá rolando uma polêmica em relação à questão de quererem que o homeschooling seja efetivado, mas ainda assim nada certo. E eu acho que nessa parte a gente vê muito aqui no Brasil é um olhar negativo mesmo em relação a isso. A gente vê a importância da escola também aqui nessa parte. Exato. Os pais ficaram muito, você via assim, os áudios rolando à solta aí nos WhatsApps da vida, os pais gritando, dizendo que estavam em tempo de correr, porque não estava dando conta, porque era muito complicado. Então, assim, eu acho que é uma prática mesmo. Não sei como é que mais para frente seria, mas como é nos Estados Unidos? Você tem algum contato, conhece alguma família que faz uso do homeschooling em casa? Não, eu não conheço, não, ninguém. Infelizmente, não conheço ninguém. Eu procurei saber por conta do vocabulário. Introduziu essa palavra nova no nosso vocabulário. Eu procurei saber de professores meus, que eu estudo aqui inglês, para saber assim como era que funcionava, né? Mas eu sei assim que poucas pessoas optam. Eu já ouvi falar de uma mãe que optou por isso, mas ela foi bem criteriosa. O que foi que ela fez? Ela pegou um espaço realmente, que é como se fosse um espaço externo da casa dela, que é uma garagem. Então, ela transformou a garagem dela numa escola de verdade, onde toda a rotina da escola foi vivida com os filhos dela naquele espaço. Então, eles saíam na hora exata, eles paravam na hora exata para o lanche, e eles saíam daquele espaço e entravam em casa também num horário bem certo, né? Bem cronometrado. Ela seguiu muito bem essa rotina. Então, eu só ouvi falar Entendi. exatamente. Esse esse é um debate meio, é um assunto bem polêmico, a gente não pode nem entrar agora, né? Nisso, que a gente nem está preparada para falar sobre isso agora, que é um debate realmente muito sério, muito importante, né? Mas, ô Marcela, fala vai mais assim existir da tua pessoas. rotina. Vão existir pessoas que vão concordar com isso e outras pessoas que não vão concordar, não é? Sempre vai haver esse questionamento, né, dos pontos positivos, dos pontos negativos em relação ao homeschooling. Mas a minha rotina, ela é uma rotina, posso dizer, bem, acho que a palavra exaustiva seria bem, se enquadraria bem agora no momento que a gente está vivendo, né? Inclusive, eu estou tentando até me adaptar assim, a diminuir um pouco a minha rotina de menos horas, porque também me faz mal ao meu corpo, né? A questão de ficar muitas horas sentada, por mais que eu me levante, que eu faça outra coisa que eu tenha um intervalo, porque eu procuro ter um intervalo, mas mesmo assim, muitas vezes eu sinto o meu corpo. Por isso que, às vezes, como eu mencionei há minutos antes, eu preciso dormir um pouquinho mais, né? Algumas horas a mais. Mas é uma rotina, assim, bem exaustiva mesmo. Com os meninos no começo, a gente teve meio que alguns impasses. Porque se eles entendiam, eles não queriam entender. A verdade é essa. Porque eles diziam assim: ah, mãe, a gente está de férias, por que tem que fazer atividade? Por que tem que fazer o homework? Eu dizia a eles: não, mas não é férias. Vocês não estão de férias. Inclusive, as atividades caminham aqui muito diferente do Brasil. Eu tenho observado, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de professores do Brasil todo. E elas sempre assim, falando do trabalho exaustivo, né? Inclusive que estão trabalhando mais agora do que se tivesse com aulas presenciais. E, Jéssica, por incrível que pareça, é um país de primeiro mundo, né? Muito diferente do Brasil. O foco da educação é muito diferente do Brasil, é outro foco, totalmente diferente. Então, aqui é muito simples. Muito simples. Eles abrem o computador, as atividades vêm para o meu e-mail e para o e-mail deles, que eles têm o e-mail da escola. E eles ali entram e têm a sua atividade posta. Eles recebem o planejamento da semana toda. E eles se encontram uma vez na semana
por videoconferência, né? Que eles fazem no Zoom, aplicativo do Zoom. Mas, se tem dúvida, se não tiver dúvida, ele não precisa entrar ali naquele momento. E em relação a tirar dúvidas, não mudou muito. Porque isso foi uma coisa assim que eu tive meio que um impasse no começo, né? Porque ele chegava em casa, passava 8 horas na escola, e ele chegava e dizia assim, ai, mas eu não sei fazer essa atividade. Aí eu dizia, como que você não ficou 8 horas na escola? Ah, não, mãe, mas eu não sei. Eu digo, e agora? Então amanhã eu vou na escola. Vou falar com a professora, vou dizer que você não entendeu, eu vou interferir. Porque a educação que a gente tem no Brasil, a cultura que a gente tem no Brasil é que a mãe vai lá e resolve para o filho, não é? Aqui não existe isso. Aqui não existe essa interferência da mãe. Aqui o que acontece é, o aluno teve dúvida, no momento da dúvida ele entra em contato com o professor. Ou por text message, né, a mensagem para o celular dele, mensagem de texto, ou por e-mail. Essa é a comunicação entre o professor e o aluno. Ele só tem contato com o professor 3 vezes no ano, nos intervalos das unidades, né? Cada intervalo da unidade, para a gente saber como é que vai o andamento da criança. A gente vai lá meio que numa reunião de no máximo 20 minutos e ela passa para a gente como é que ele está se desenvolvendo. Eu achei isso assim, no começo eu estranhei, achei bem diferente, mas ao mesmo tempo eu achei assim uma posição encantadora, porque dá muita autonomia para a criança, né, para o aluno, de chegar para o professor e dizer qual é a dúvida dele, porque muitas vezes nós, pais, pensamos que a dúvida é uma e, na verdade, a dúvida é outra. Então, eu achei isso assim, muito positivo em relação à educação aqui, né? Em relação à experiência que eu tive com os meus filhos. Então, o que Kika estava falando aqui é exatamente essa questão da autonomia do aluno daí, né? Muito autônomos. E como é que está acontecendo agora essas aulas, né? Oi? Como? Não ouvi. Como é que está acontecendo agora, nesse momento, essas aulas aí para eles? Mudou muito a rotina em relação ao que era antes? Você estava falando na questão das 8 horas que eles passavam lá e agora eles passam com você em casa. Exato, mudou bastante, mudou muito. Eles passam 8 horas na escola e agora a atividade dele ele faz em 20 minutos, meia hora no máximo. Então, logo no começo, que eles questionavam para não fazer atividade, eu dizia, mas você passava 8 horas na escola e agora em meia hora você conclui sua atividade. Se a gente for comparar 8 horas com meia hora, você está em vantagem. Você tem aí 7 horas e meia para fazer o que você quiser. Então, assim, no meu ponto de vista hoje, como eu vejo essa pandemia, eu vejo assim, com um olhar muito positivo em relação ao meu relacionamento com eles, né? Eles passavam na escola, normalmente nós passamos 8 horas indo, e o quando das 8 eles vêm para casa, conclui o homework deles, né? A atividade de casa, tomar banho, janta, fazer essas atividades normais deles. E em um pouquinho de tempo que resta é o que a gente passa junto em família. Então, agora, com mais tempo em casa, a gente pode ter um olhar melhor, um olhar mais criterioso em relação a isso, né? O movimento dele. E o que eu venho estudando muito e trazendo para a minha vida é essa questão deles serem protagonistas das suas histórias. Então, nesse momento, a gente, como pai, tem um papel fundamental na vida deles. Trazer eles mais para perto da gente. Né? E a gente pode fazer isso inúmeras vezes. Inúmeras oportunidades do dia a gente pode fazer. A gente não precisa exclusivo da atividade para sentar com ele do lado, dividir um computador, dividir um celular e realizar uma atividade. Existem outras atividades que cercam a nossa casa que a gente pode fazer com eles. Atividades simples, que vai desenvolver autonomia, que vai desenvolver ludicidade,
entre outros fatores que vão se desenvolver neles, né? É a arrumação de um quarto, é preparar um alimento. E em todos esses momentos juntos, o que é que a gente pode conversar com eles, né? Resgatar. Contar das nossas vidas para eles, contar das nossas histórias. Eles também vão ter um momento de repartir os momentos deles com a gente, que muitas vezes a vida da gente é muito corrida, né? Então, qual foi o pai que nunca disse assim: peraí, já já eu falo com você. Agora papai não pode, papai está trabalhando, não é? Eu mesmo, muitas vezes, eu sempre fui assim, bem atarefada de atividades, e eles chegavam para mim e diziam: mamãe, esse é o último livro que falta para corrigir? Eu dizia: não, filho, ainda faltam tantos. Então, a gente tem que ter assim, um olhar positivo em relação a isso, não é? Aproveitar esses momentos e curtir. Porque, assim, de todos os momentos das nossas vidas, ficam memórias gravadas, não é? Então, que essas memórias elas sejam assim positivas, que essas memórias sejam construtivas, porque a rotina de todo mundo mudou, a deles também. E a gente tem que levar para a gente, né, para nossa família, para os nossos filhos, esses pontos positivos, né? Ver a vida com outros olhos. E não ver só assim: ah, meu vizinho morreu, ah, meu vizinho está internado com coronavírus. É só isso que a mídia nos passa. Só os pontos negativos. Então, de negatividade, ele já tem muitas informações. A gente, como adulto, é que tem que selecionar. Agora, nesse momento, o que é que está bom para ele ouvir e o que é que ele não está bom para ouvir. Inclusive, para a gente, né? Existem as doenças psicológicas, as doenças influenciadas pela mídia. Nessas últimas lives que eu tenho assistido há um mês atrás, a gente só ouvia falar nisso. A gente não via assuntos como a gente está vendo agora, de 15 dias para cá. A gente só via o quê? A ansiedade, a insônia, essas doenças que a mídia influenciou de uma certa forma, trouxe para a gente, né? Então, eu conheço, assim, pessoas que... Até pessoas aqui, amigas minhas, disseram: ah, eu pensei que eu estava doente, fui até para o hospital. Eu tive todos os sintomas. Mas, na verdade, não era. Era o quê? Era o psicológico influenciando. Por quê? De tanto assistir a mídia, de tanto ver coisas negativas, de tanto ler e buscar notícias negativas, pensando a gente que a gente estava o quê? Se resguardando, se cuidando. E, na verdade, no meu ponto de vista, a mídia, ela influenciou para que muitas pessoas adoecessem junto, né? Até muitas vezes sem estar realmente doentes. E doenças assim, não só a questão de achar que tá com Covid ou nada. A gente vê muito essa questão de doenças, de questão de depressão, gente que tá com Exatamente. ansiedade. Eu tenho várias amigas que estão Exatamente. sofrendo em relação a isso, com ansiedade, não conseguem mais ver jornal. Eu mesma, eu defini um horário para poder ver notícias, porque eu não tô mais assim. Eu ficava o dia inteiro vendo a CNN, o dia inteiro sabendo tudo. E para mim não tava me fazendo bem mais. Uhum. Não tava, porque é muita notícia, é muita coisa ruim. A gente tem que realmente filtrar, ainda mais nesse momento. Que Exato. não é não, porque é muita coisa, muita notícia. E se a gente não conseguir se organizar, a gente adoece de verdade. Jéssica, você falou de uma coisa assim muito importante. Só queria resgatar um pouquinho. Resgate. Sobre esses memes, né, que vem aí, como é que eu posso dizer? Trazendo um pouquinho de graça e de divertimento, mas que, no meu ponto de vista, eu nunca gostei, sabe? Desse posicionamento do brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem essa característica, que para alguns é positiva, né? Ele pega uma situação ruim e faz uma graça daquilo ali, né? Então, assim, hoje mesmo eu vi um vídeo de uma mãe, um meme, na verdade, né? De uma mãe reclamando muito e, assim, desabafando com a professora, dizendo que não ia mais fazer as tarefas, que já estava cansada, que não estudou, então não sabe ensinar o filho, e que realmente esse ano ela ia ter que passar a criança, porque esse ano já estava perdido. Esse era, assim, meio que o vocabulário dela. E eu fico analisando, né? Quantos e quantos memes chegaram até nós em relação a isso.
E, na verdade, se a gente parar assim para analisar, é um fator engraçado, mas que, ao mesmo tempo, faz a gente refletir a posição do professor, né? Eu acredito que, quando as aulas voltarem, a gente vai olhar para eles diferente, né? E eles também vão olhar para a gente diferente. Vão ser aí trocas de olhares, de compreensão, de respeito, de generosidade, que às vezes faltava um pouquinho antes, né? A gente achava que o professor era aquele que era obrigado a ensinar o meu filho e que ele era obrigado a tirar a nota 10, né? Porque eu pago a escola, né? Tem esse fator também que influencia muito a questão do pagar a escola. Então, aqui eu vi muito esse outro lado, como mãe, né? Não está dentro da escola, fico doida, morrendo de vontade para entrar, para cascavilhar, para conversar, para buscar mais informações, mas eles deixam bem claro que eu só posso ir até ali. Né? Então, isso eu senti assim, foi uma coisa que foi o que mais me impressionou no começo, né? Essa barreira que existe. E se você perguntar assim, quantos professores seu filho tem? Eu não sei te dizer quantos professores ele tem. Eu sei que ele tem alguns. E ele, às vezes, comenta algumas coisas assim, meu professor tal, e o professor tal. Aí eu pergunto, esse professor é aquele que é assim? Que eu já vi, né, alguma vez na escola, quando fui buscar. Então, assim, o contato nosso com ele é bem diferente do Brasil, né? E eu tenho certeza que, sim, que quando a pandemia passar, que ela vai passar, né? Tudo que chega tem hora que tem que passar, a gente vai ter esse olhar diferenciado, né? Esse olhar mais respeitoso, com mais compreensão. A gente vai ter, inclusive, muitas pessoas agora, acredito eu, que está desenvolvendo mais a resiliência, não é? Mais o respeito ao próximo. E isso vai ser, assim, um fator muito positivo. E outra coisa, assim, que eu queria mencionar, se eu estiver falando muito, você me dá um stop, viu? Meu amor, a live é para você. Você fala o quanto você quiser. Tá bom, então eu vou falar. Outra coisa assim que eu acho muito importante e que eu comecei a ter outro olhar também foi em relação à tecnologia. Eu pensava que tecnologia era um recurso que eu podia usar com vídeo no YouTube. Vou lá e abrir. Hoje eu usei tecnologia na minha aula. E tecnologia a gente vê hoje com outros olhares, né? Tecnologia é muito mais do que inserir um recurso em sua sala de aula. E isso não veio para passar. A pandemia vai passar, mas a tecnologia ela veio para ficar e cada vez mais ela está sendo inserida nas nossas vidas, né? Nesse momento da pandemia, ela entrou na nossa casa, ela entrou na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Mas ela não vai sair, porque é uma coisa assim que vale muito a pena. Vale muito a pena nós estudarmos e procurarmos nos atualizar, nos reinventar, né? Ir em busca desse conhecimento, porque vai agregar muito às nossas vidas e à vida também dos nossos alunos em relação a isso. E isso, os meus filhos, eles têm aqui, desde que eles chegaram, que eles estão estudando na escola, isso existe. Não é só num aplicativo onde eu vejo o feedback do que eles fazem na escola. Não é só nisso. Eles têm um computador individual, onde fica tudo armazenado ali, a vida deles. E nesse computador, ele é programado para usar só aquilo que a escola permite. Ele não pode ter acesso a um YouTube, ele não pode ter acesso a um joguinho ali naquele momento que ele achou que está de free time, não. Ele é exclusivo para usar com as atividades destinadas à escola. Então, a tecnologia, ela veio realmente para ficar e para mudar esse olhar nosso do educador, né? Essa questão das aulas online, muita gente meio que ficou intimidado, né? Teve essa timidez em relação às câmeras, né? Não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, o professor está na sala de aula, dá aula para 20, 30, né? Um coordenador vai numa quadra e explica um projeto para 50, 100 pais. Mas eu senti que houve meio que esse bloqueio, né? Deles prepararem essas aulas online. E eu ficava pensando comigo mesma, meu Deus, eles dão aula para 30 alunos?
e não consegue fazer um vídeo tão simples, né? Mas existem outras coisas por trás disso, não é? Que agora eu tenho esse conhecimento, que tem muitas coisas por trás disso, e a cobrança ainda ficou maior, né? Não é só o vídeo que você prepara, são os recursos que tem que inserir nesse vídeo também. Então, é uma escadinha, né? Você vai subindo degrau por degrau. E outra coisa, né, Marcelo? A gente não tem como reproduzir uma aula presencial numa aula Não, num Google Meet. A gente não tem como fazer isso. É um momento completamente diferente. exatamente, é muito diferente mesmo. O feedback deles é diferente, não é? E uma coisa assim que eu acho que vai interferir muito também na nossa avaliação como pai, porque eu passei por isso aqui, do meu filho chegar em casa e dizer assim, ai, minha professora falou assim comigo, ela brigou comigo, né? E aí a mãe vai lá no outro dia, vai defender o seu filho. Feito eu fiz aqui, eu fui lá defender o meu filho. Porque eu conheço a integridade dele, eu sei que aquele que ela está falando não era em relação ao meu filho. Mas aí, agora com essa situação, com esse outro olhar que a gente tem em relação a eles, a gente vai entender que faltou paciência na gente que é pai e que é mãe. Não é? Então, com certeza, teve e vão existir muitos momentos que em sala de aula a professora precisa ser mais enérgica com aquela criança, né? Precisa entender que aquele momento não é momento de conversar e nem de brincar, aquele momento é um momento mais sério e que é um momento de construção de um aprendizado, né? É mostrar também, muitas vezes, que a professora ela tem um papel de professora e o aluno tem um papel de um aluno. É diferente. Não é você impor ao aluno que você é a professora e que você manda e que ele obedece. Não é isso. É uma construção de conhecimentos mútuos, né? Os dois trocam ali experiências, os dois trocam conhecimentos. Então, esse olhar em relação aos nossos filhos, quando eles chegarem reclamando, acho que também vai mudar muito quando essa pandemia passar. Também concordo com você, Marcelo. Eu acho que, além de tudo isso, eu concordo com tudo que você falou e ainda coloco um plus, enquanto terminar isso, se Deus quiser vai passar logo, na questão de ver a importância realmente da escola, a importância do professor na vida da criança. Porque a gente sabe que esses momentos que estão acontecendo de aulas remotas, a gente pensa, claro, na questão do aprendizado, no conteúdo, que a gente vai ter um déficit, com certeza, mas assim, é mais a relação do professor. A gente sabe como é importante essa afetividade do professor, do aluno. Eu mesmo eu lembro nitidamente que eu sempre quis, assim, meu Deus, quando eu tiver um filho, eu quero que você seja professora do meu filho. Não sei se você lembra que eu falei isso a você na sala. Lembro. Eu lembro, porque eu lembro como e sei como seus alunos amam você, assim, de paixão, porque você tem esse olhar sensível ao aluno. Eu acho que isso vai mostrar também aos pais que estão. Agora mais não, que a gente já passou um tempinho, a gente está começando a olhar tudo isso com mais, assim, o novo normal, né? Como todo mundo está falando, mas essa questão da sensibilidade, que o pai vai ter, poxa, essa professora realmente faz a diferença na vida do meu filho. Ela faz parte da vida do meu filho, do aluno, da criança pensar, poxa, eu amo minha professora. Engraçado que eu lembrei de uma situação que eu vivi, em que a coordenadora chegou e me disse assim, a mãe veio me dizer assim, veio perguntar ao filho, por que ele gosta tanto dela e eu não vejo isso nela? Eu lembrei disso, porque realmente a gente tem esse olhar diferenciado, não é? No meu caso mesmo, se eu tenho 30 alunos, eu procuro olhar os 30 um por um. Cada um do seu jeitinho, cada um na sua particularidade. E é isso que faz assim o nosso trabalho ser tão enriquecedor para eles, né? Por que nós, até hoje, na nossa fase adulta, a gente ainda lembra daquele professor? E engraçado que do mesmo jeito que você disse que quando você tivesse seus filhos, você queria que eu fosse a professora, eu dizia para mim mesma. Eu dizia assim, se um dia eu for mãe, eu quero que a professora dos meus filhos seja feito eu. Porque assim, é uma dedicação que você tem, né? Quando você se senta a planejar alguma coisa, você coloca ali tanto amor, você coloca um pedacinho de você ali, né? E assim, eu lembrei agora de uma cena também que eu passei. Eu estava dando aula sobre diário, o gênero diário, né? Você falar, escrever da sua vida. E eu aproveitei o momento e escrevi da minha vida.
Aí me lembrei, há quantos anos atrás, na minha adolescência, que eu fazia diário, né? Você contar a sua vida. E ali eu contei um pedacinho da minha vida a eles. Depois de um tempo, semanas, não me lembro exatamente o tempo, a mãe veio conversar comigo. Aí disse assim, mas tia, fulaninha chegou em casa contando isso e ele pensou que não era a sua vida, que era uma história que você estava contando. Mas ele ficou interessadíssimo e se surpreendeu, porque foi a sua vida. Eu disse, exatamente. Foi um pedacinho da minha vida que eu contei ali. Então, realmente, são coisas assim que ficam registradas, né? Da mesma forma que registrou a vida da gente há muitos anos atrás, a gente tem esse papel, né? De interferir, de construir essas coisas na vida deles também. E você falou uma coisa assim que eu me lembrei. Eu hoje faço isso como professora, educadora. Eu quero que meu filho tenha uma professora feito eu também. E eu lembro muito da minha professora. Acho que eu tive várias professoras na minha vida que até hoje eu lembro. Mas eu lembro de uma minha professora da Alfa, que hoje nem é mais Alfa. Tia Egli, que veja só, há quantos anos, e eu não esqueço, uma vez eu encontrei ela no mercado, mas eu chorei tanto, porque eu disse, meu Deus do céu, como é que eu fico até emocionada me lembrando dela, porque ela fez parte da minha vida, e eu lembro dela e vou lembrar pro resto da minha vida. Eu quero que meus filhos tenham esse amor. Lembre da professora e fique, meu Deus, minha professora, e fique grande, tenha seus filhos e lembre de seus professores que fizeram parte da vida da gente. Fica até se lembrando de a Ega. Na minha infância, assim, na minha fase de educação básica, né? Eu não tive muitos bons, assim, muitas boas referências, mas já na faculdade, engraçado, na faculdade onde você é mais autônomo, né? Eu tive esse professor. E que eu dizia para mim mesma, eu quero ser assim, feito ele. Sabe? Ele tinha esse olhar individual. Quando acontecia algo de errado, ele ia para você, ele chegava, ele parecia que ele vivia comigo. Que ele dizia assim, você hoje não está bem. Você não quer fazer a prova amanhã? Amanhã dá tempo para você estudar. Eu dizia, realmente, hoje eu não estou bem, meu dia não foi bom. E amanhã eu faço a prova. Né? Nem que eu passasse. Aí ele deixava interessante, que ele dizia assim, mas se você não se preparou para hoje, algumas horas a mais, você vai conseguir fazer a prova. Eu dizia, avô, que eu não vou dormir, vou passar a noite toda estudando e eu quero fazer a prova amanhã. Aí ele dizia, então tá bom. Então, assim, eu me espelhei nele. Da mesma forma que a gente se espelha nos nossos professores, os nossos alunos se espelham na gente. E eu paguei uma disciplina, não me lembro qual foi, uma das disciplinas pedagógicas, né? Que a minha primeira graduação foi em matemática. Então, a gente tem pouquíssimas disciplinas pedagógicas. Então, assim, a professora teve esse cuidado de ensinar para a gente. Até os adereços que a gente vai usar, né? Não colocar um brinco muito grande, ter cuidado com colar, para não chamar a atenção deles. Porque naquele momento da aula, o foco tem que ser no aprendizado e não no seu adereço. Então, assim, esse olhar, esse cuidado que a gente tem, né? E fazendo só um paralelo com a mãe. A mãe tem esse olhar, não é? Por isso que eu tenho certeza que muitas mães estão tendo muito sucesso. Inclusive até se encontrando numa nova profissão, quem sabe, com essa oportunidade que a pandemia está nos dando, não é? Aí veja mais uma vez esse olhar positivo em relação a um caos na saúde, né? Eu tento, assim, ter uma visão sempre positiva em relação, mesmo a situação drástica, muito ruim na minha vida, mas eu tento tirar os pontos positivos. Porque tudo tem pontos positivos. Tudo tem aprendizado. E é isso que a gente tem que levar, né? E trazer para a vida da gente, não as lamentações. É verdade. É que eu estava falando aqui de Montessori, né? Nossa mestra maravilhosa. Encantadora, Maria Montessori. Maravilhosa. Ó, a gente tá encaminhando para os 10 últimos minutinhos para a gente ir fechando. Mas eu acho assim, essa live com você, a gente falou mudança de rotina, mas eu acho que acabou se tornando assim o amor pelo professor, porque é só esse momento da gente conversar sobre nossos professores, como a gente se vê
como professora, nossos filhos, futuros filhos, que quem não tem filho e quer que o filho tenha uma professora que marque realmente, porque eu acho assim, o professor, se ele não marcar, se ele não tivesse olhar, eu acho que não vale nem a pena a gente estar em sala de aula. Eu Que não concordo é com você. nem sala de aula hoje, né? A educação vai mudar. Ela já está mudando, mas assim, vou até usar uma frase do Silvio Meira, perfeito, maravilhoso, que ele disse assim: a gente está vivendo 10 anos de mudança de educação em 10 semanas. É verdade. Então, tudo é novo, são desafios, mas também são aprendizados e oportunidades. A gente vai ter que ter muito cuidado, porque a tecnologia digital, ela realmente veio e a gente precisa mostrar que é importante sim, mas que também a escola e o professor, esse olhar, o abraço que a gente tem dos nossos alunos, isso não pode morrer, a gente não pode deixar morrer. É verdade. Mas veja, se a gente for analisar direitinho, isso também foi uma mudança nas nossas vidas, né? Esse olhar que a gente não via que hoje a gente tem. Porque a gente se prende muito ao nome das coisas. Feito o home office, a gente pensa que é trazer o trabalho para casa, mas é o espaço, não é? Então, foi uma mudança também, não deixa de ser uma mudança de rotina também para a gente. Mudou isso, esse nosso olhar, não é? Rotina não é só aquele planejamento que eu elenco de tarefas para fazer, que no final do dia eu tenho que seguir todas, não é verdade? Então, assim, o que mais mexeu com essa mudança na vida da gente não foi só o fato de dormir a hora que quer e acordar a hora que quer. Não é os hábitos de alimentação que eu também adquiri errado nesse momento. Porque se eu me acordo meio-dia, já perdi o meu café da manhã, que é a principal refeição do dia. Não é só isso. É esse nosso novo olhar, né? Um olhar de mais respeito ao próximo, de mais generosidade, entre outros fatores que a gente realmente construiu e vai continuar construindo em relação a isso. Eu escutei muito nesses momentos, as pessoas dizerem assim, a gente vai ver o mundo com outros olhos. E eu me pegava refletindo, será? Será que quando isso acabar, a gente vai continuar olhando o mundo com outros olhos? Porque o que me deixa assim, em dúvida, é que a memória da gente ela é muito fraca. A gente só lembra das coisas boas, só pega as coisas boas, não é? E essa questão, assim, dessa construção que a gente fez agora. E eu estou aqui há mais de 2 meses em lockdown, agora que a gente está começando a sair de casa, né? A não ser para as necessidades, as atividades essenciais, né? Mas eu espero que realmente a gente não esqueça. Que não seja, que a nossa memória não seja feita as eleições, né? Que esse ano eu elegi uma pessoa errada, daqui a 4 anos eu vou eleger de novo. Que a gente realmente avalie com esse olhar positivo para o que a gente viveu e realmente traga transformação verdadeira. Porque se não trouxer transformação verdadeira, de nada adiantou a gente viver tudo isso. Não é verdade? É verdade, Marcela. Tem muitos relatos aqui falando da questão do professor que fica triste porque os filhos não tiveram professores assim inspiradores. Mas Que bom. é sempre tempo, né? De Com aprender, de certeza. conhecer pessoas inspiradoras. Eu acredito muito, assim, meu lema de vida. Eu não vou deixar de ser nunca desse jeito, porque é assim que eu sou, de acreditar nas pessoas. Acreditar e não vou deixar de sonhar nunca com uma educação maravilhosa, que tenha cuidado, com professores incríveis que façam a gente ir para aula sem pensar, eu vou para aula porque senão eu vou levar falta. O professor maravilhoso, você quer ir para aula porque você quer estar ali com ele, porque você quer participar das atividades com ele. Não é aqui, não é questão de nota, não é questão de presença. É realmente o amor por estar ali. É isso que eu acho assim, a tecnologia nunca vai substituir isso. O virtual nunca vai substituir isso, de você estar ali com seus amigos, com seu professor, mesmo que você, aqueles grupinhos, mas você vai estar ali com seu professor naquele momento. Eu acho que essa é a coisa mais linda da educação, da escola, de tudo, é você estar presente com pessoas diferentes, você aprender todos os dias, aprender o tempo todo. Exatamente. E o que a gente aprende, a gente leva para a vida toda, né? Eu costumo dizer a meus filhos que o que a gente aprende é uma herança, ninguém tira. É uma herança, né? Você constrói em você. É uma coisa que você, quando morrer, você vai levar, porque é seu, ninguém vai tirar de você, né? Exatamente, Marcela, exatamente. Você é uma pessoa muito especial, amiga.
Todo mundo, Marcela, viu? Só pra te ver. Como tu é Que que bom, tá vendo? que bom. Feliz Ó, de saber disso. e você tem que saber disso mesmo. Ó, a gente tá com nossos 5 minutinhos finais. Eu vou deixar somente para você falar. Eu vou já me despedindo aqui. E vai ser 5 minutos só para você falar com seus amigos do Brasil, suas amigas professoras que vieram para cá te ver, ouvir você. Eu amei, porque realmente Que você bom. é inspiração como mãe, como educadora, como pessoa. Então, eu vou deixar só para você falar agora. Não tenho nem palavras. Tem palavra assim, fale. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Muito feliz. Vamos acabar chorando, Marcela. Olha aqui, Pois é. você. Lá no íntimo, a gente reconhece, né, as nossas qualidades. Mas quando elas são externizadas, fica melhor ainda, né? Faz bem para o nosso ego. Como a gente começou conversando no começo, eu não preciso de motivação. Graças a Deus, né? Eu sei, assim, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, eu vou sempre em busca de construir coisas novas. Mas quando a gente vê pessoas, assim, magníficas como tem no Madre de Deus, Tia né? Cleo. Que é uma escola maravilhosa, onde a gente aprende, é uma escola de verdade. A gente entra lá graduado, mas sai pós-graduado, na verdade. Porque é um conhecimento muito grande, é uma escola que investe muito nos profissionais. Então, assim, ouvir isso deles, cada um deles, cada elogio, cada palavra positiva, me deixa cada vez mais motivada e saber que eu realmente estou no caminho certo. E uma coisa muito importante para mim é saber que eu estou há quase 4 anos fora de sala de aula, mas a sala de aula não saiu de mim. Isso para mim foi muito importante. E vamos dar até um tempo, né, para enxugar as lágrimas. Tem muito recado para você, tia Luciene, Flavinha, tia Fátima, tia Cleo, muita gente que veio aqui para ver você, amigas suas desse seu grupo querido de professoras. Minha mãe tá aqui também mandando um beijo para você, Kika. Muita gente, Marcela. Um beijo grande para todas. E hoje que é o dia do abraço, sintam-se abraçadas, né? Hoje é o dia do abraço, mesmo longe, mas a gente sente abraçado pelo coração. E Kika disse uma coisa assim que a gente vai fechar a nossa live, que eu amei, fiquei muito emocionada com tudo que a gente falou. Professor nasce professor. A gente aprende, a gente estuda muito, mas a gente ama o que faz. Com certeza. Se não tiver amor envolvido, é como você disse, não vale a pena. Não há construção de um aprendizado, né? É verdade. Bom, vai dando teu tchau, Marcela. A gente tá terminando. Tchauzinho a todos, um beijo grande. Em breve estaremos juntas. Deus quiser. Em breve, mais lives com Marcela, viu? Você já se acostuma. Pode chamar. Um beijo, gente. Tchau. Beijão, Essa live vai ficar gravada no IGTV. Para quem não pôde assistir do começo, vou mandar para Marcela também para colocar no Instagram dela, de Educação Muito Chique. Mas quem não assistiu, pode assistir depois, com o maior carinho, que realmente foi um prazer, Marcela. Foi um amor, uma honra. Fiquei muito feliz. Prazer é todo meu. Sempre que precisar é só me chamar. Estou aqui à sua disposição. Estamos juntas, aprendendo juntas. Com certeza. Tchau, gente. Beijinho. Beijo. Tchau.